Olá, eu sou o Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Desse feriado de terça-feira, eu e o Gabeira estamos aqui para o nosso papo semanal sobre os assuntos quentes do Brasil. Para começar, a gente vai botar nossa colher na COP26, que está rolando desde domingo e vai dominar o noticiário até o dia 12, quando termina. É uma conferência do clima fundamental para tentar começar a virar o jogo da emergência climática e na qual tudo leva a crer que o Brasil vai fazer uma figura triste, ao menos no que diz respeito às ações do governo Bolsonaro. A gente também vai conversar sobre essa participação constrangedora do Bolsonaro na reunião do G20 em Roma, quando ele reafirmou, para quem ainda tivesse alguma dúvida, a condição dele de pária internacional entre os líderes das 20 maiores nações do mundo em termos econômicos. Os líderes que faltaram à COP26 não puderam falar diretamente para outros chefes de governo e de Estado. E Jair Bolsonaro não quis vir para cá. O presidente até mandou uma mensagem, mas os organizadores decidiram não rodar nas plenárias os vídeos de quem faltou. Gabeira, para começar, sobre a participação do Brasil na COP, eu queria destacar 3 ausências. A do presidente da República, a do vice-presidente, que é responsável pelo Conselho da Amazônia, e a ausência do chanceler Carlos França. A delegação do governo federal vai ser comandada pelo ministro do Meio Ambiente, que é um ministro até agora muito apagado, Joaquim Leite. São 117 chefes de Estado previstos para estar em Glasgow e o nosso presidente, que estava ali ao lado, em Roma, 3 horas de avião de Glasgow, está hoje, terça-feira, voltando para o Brasil. Ainda ressalte que ontem ele ficou fazendo turismo na Itália. Agora, voltando para a COP, que é o que interessa agora, eu acho que dá para dizer que tem 2 Brasis ali representados. O Brasil do governo federal, que enfraqueceu desde que assumiu o arcabouço de fiscalização contra o desmatamento, que incentiva o garimpo em terras indígenas, que tem os piores indicadores da área climática para apresentar para o mundo, e tem um outro lado, que é um outro Brasil, que ainda respira, em que lideranças da sociedade civil e ONGs ligadas à sustentabilidade, governadores, empresas privadas estão trabalhando para mostrar ao mundo que olham essa emergência climática de um outro jeito. Olha, isso aí que você mencionou é um fato importante na história da luta ambiental no mundo. É um tema de tanta importância, tão envolvente, que não há possibilidade de você negá-lo. Quando alguém nega esse tema, mesmo tendo a função de presidente, abre um espaço que é preenchido por outras forças. Foi assim nos Estados Unidos quando Trump saiu do Acordo de Paris e resolveu ignorar um pouco a questão ambiental. Os governadores e as cidades começaram a preencher esse papel. O que está acontecendo no Brasil nessa conferência também é isso. Na ausência do presidente da República e na ausência do governo federal com uma posição mais clara, entram em cena as empresas que estão mais preocupadas agora com esse tema, as ONGs e os governadores. Primeiro, o conjunto de governadores do país. E, em segundo lugar, os governadores da Amazônia também, que têm interesses específicos. O que eles fizeram com os governos da Amazônia? Eles procuraram alguns quadros do Itamaraty que foram alijados, mas que têm grande experiência em negociação. Então, eles estão também utilizando um conhecimento que é do Brasil, que esses embaixadores, esses diplomatas, formaram esse conhecimento no momento que o Brasil era protagonista e estão tentando reagir a isso. Nós tivemos também ontem uma indígena falando na ONU, apresentando a posição das comunidades indígenas brasileiras. My friend, since I was a kid, was murdered for protecting the forest. Evidentemente que o Brasil não está totalmente ausente
porque muitas pessoas sabem que um país não pode ser sintetizado num governo apenas. Não é? Um país é muito mais do que isso. Agora, o Brasil, enquanto tal, o Brasil oficial, fez uma proposta de reduzir as suas emissões até 2030 em 50%. E fez também um acordo de reduzir o desmatamento. São 2 acordos importantes. Mas todo mundo acha que é impossível você realmente reduzir as emissões brasileiras drasticamente, ou pelo menos em 50% até 2030, se você não faz uma moratória no desmatamento. Você teria que ter essa mesma decisão. Olha, a partir de agora, moratória no desmatamento. Não se desmata mais. E a proposta das organizações que atuam na Amazônia é de você exatamente fazer isso, uma moratória no desmatamento, permitindo apenas que você tire uma outra árvore para a sobrevivência de uma família que precise disso na sobrevivência, ou havendo algum projeto de interesse nacional, entende? Você possa fazer alguma coisa nesse sentido. Mas, de um modo geral, acabaria o desmatamento. O governo não chegou a esse ponto. Você mesmo observou, entende? Que o presidente da República não está presente e o Mourão, que teoricamente seria responsável pelo Conselho da Amazônia, também não está. Quer dizer, você pode dizer, bom, o Mourão não foi porque há ciúmes. Se o presidente não vai e o Mourão vai, ele acha que o Mourão está ocupando o lugar dele. Mas, pô, um representa a Amazônia, o controle da Amazônia, o outro é o presidente do país. Cá entre nós, Gabeira, tudo que o Mourão queria nos últimos meses, e ele se esforçou para isso, foi para ir ao Brasil. Ele queria, inclusive, chefiar a delegação brasileira, como, além de vice-presidente, chefe do Conselho da Amazônia, e o Bolsonaro simplesmente não deixou. É claro. Quer dizer, é ciúme, sim. É ciúme, entende? Então você vê que situação nós nos colocamos. Quer dizer, no momento que você tinha essa alternativa nacional, e o Mourão é um pouco mais flexível que o Bolsonaro, não é? Ele é meio duro de cintura por causa da posição do Exército também. Acha que todo mundo está querendo pegar os recursos do subsolo brasileiro, Internacionalizar a Amazônia. Internacionalizar. Ele é duro de cintura também. Mas ainda dentro da dureza de cintura, tem alguns que são menos duros do que os outros. Né? E o Bolsonaro é o concurso. Né? O Bolsonaro, se ele fosse lá, ele ia xingar alguém, ou ia fazer... O próprio Mourão falou, olha, o Bolsonaro não pode ir nessa conferência porque ele vai ser recebido a pedrada. O presidente Bolsonaro sofre uma série de críticas, né? Então ele vai chegar num lugar que todo mundo vai jogar pedra nele, né? E você observa, eu até disse na televisão, que o vice diz o seguinte, olha, o presidente não pode ir porque vai ser recebido a pedrada. E ele não acrescentou o advérbio injustamente. Ele apenas... Ele constatou, né? Ele constatou apenas, entende? O que é um dado interessante também. Quer dizer, o Bolsonaro merece ser recebido a pedrada numa conferência desse tipo. O ministro Joaquim Leite do Meio Ambiente, ele lançou também ontem, além o Bolsonaro ter prometido também a aumentar a meta de redução de emissão de gases poluentes de 43% para 50%, o ministro Joaquim Leite, ele também lançou ontem, ele ainda está no Brasil, então ele falou a partir de Brasília, um plano de combate ao desmatamento que inclui pagamento de serviços ambientais para remunerar quem cuida da floresta e também ações de comando e controle, como é o termo que eles gostam de usar. Apresentamos hoje uma nova meta climática mais ambiciosa, passando de 43% para 50% até 2030 e de neutralidade de carbono até 2050, que será formalizada durante a COP26. Nesse caso, é uma coisa espantosa, porque, tudo bem, é bom ouvir isso sempre, agora falta absoluta credibilidade e muita a esse governo para a gente acreditar em ações de controle e fiscalização das florestas no Brasil.
porque tudo aponta para o contrário. Você não vê uma declaração do presidente da República consistente, firme, forte, contra o desmatamento. Você não ouviu até hoje. Então, quando ele lança isso, me parece que são palavras que eu não consigo imaginar que a comunidade toda que trabalha, estuda, está em cima do tema da sustentabilidade, possa levar a sério. O Brasil precisa apresentar antes algum resultado para poder começar a falar nesse tipo de ação de combate e controle. Exatamente, mesmo porque o nível de desarticulação do IBAMA, do ICMBio, é uma proposta do Ricardo Salles. Foi sendo efetuada. Eles foram colocando policiais militares em cargos chaves, entende? Abandonando os cargos técnicos. E mesmo a operação de garantia da lei e da ordem feita pelo Exército, se você considerar o dinheiro gasto e o resultado, ela não foi bem sucedida. Por quê? Porque quem conhece bem a Amazônia nesse campo de transgressão, de garimpo, é o IBAMA. São os caras que trabalham diretamente lá. Então, uma das reivindicações das organizações que atuam na Amazônia é de voltar a reaparelhar o IBAMA, o ICMBio, e mais ainda, de retirar os caras colocados nos cargos politicamente e colocar gente tecnicamente capaz. Isso o governo não faz. Ele não tem essa perspectiva, né? E outra coisa, era preciso fazer forças-tarefas específicas. Uma força-tarefa para garimpo, outra para desmatamento. Era preciso, por exemplo, pegar os 100 maiores desmatadores e bloquear a conta deles, entende? Tem uma série de medidas que, se você estiver afim de fazer, você faz, entende? Mas, evidentemente, que o Bolsonaro não está afim de fazer. Ele evidentemente, também, ele não pode dizer, eu não vou fazer nada. Ele vai dizer, vamos dar uma satisfação, entende? Mas o simples fato dele estar no exterior, estar na Europa e não ir a Glasgow, significa realmente que ele não dá importância a esse problema. Ontem eu conversei com um ministro e com um assessor que está na comitiva, assessor do Bolsonaro, que está na comitiva dele em Roma. E eu perguntei aos dois o que nesse período todo, de sexta até ontem, o Bolsonaro tinha conversado ali nos bastidores, internamente, sobre a COP, que comentário ele tinha feito. E ambos, no fundo, me disseram a mesma coisa, que em resumo ele praticamente não tocou no assunto da COP, nem naquelas conversas que ele tem, quer dizer, não é um tema dele. Não é, ele realmente ignora. Eu até utilizei na televisão um termo que é forte, mas é a minha impressão dele. Ele ignora a pandemia, ele é contra a vacina, ele tem uma desconfiança a respeito de vacina e acha o aquecimento global uma invenção. O Bolsonaro é uma catástrofe cognitiva, entende? Ele não consegue entender o mundo, entende? Isso é pela primeira vez na história do Brasil a gente teve um presidente tão despreparado para esses acontecimentos. Você vê que os dois principais acontecimentos que nos envolvem, né, a questão ambiental e a questão da pandemia, dependem de alguma abertura para a ciência, né? Você não precisa ser um cientista, não precisa ter se formado em nenhuma matéria específica de ciência, mas você precisa dizer que certos temas você tem que contar com a ciência. Não é possível você não achar. Cabeira, vamos passar agora para o nosso segundo tema, que é essa triste participação do Brasil, do Bolsonaro, na reunião do G20. Eu me lembro que no domingo, quando a gente trocou mensagem para definir os temas do podcast de hoje, você ali resumiu bem para mim, você disse assim, Lauro, no fundo a gente vai falar da marginalidade do Bolsonaro. E é isso, é perfeito. Tanto a participação do governo dele nos temas climáticos, quanto numa reunião de líderes mundiais, reforçam essa marginalidade, essa condição dele de figurante, meio bufão global. Todas essas cenas que a gente viu aí, acho que muitos dos nossos ouvintes devem ter visto,
essas cenas que foram filmadas do Bolsonaro nos últimos dias na reunião do G20 são todas muito constrangedoras. É ele tentando, ele sozinho, e tem várias rodinhas de chefe de Estado, e ele andando pelos lugares, se esgueirando, ele conversando abobrinha e insistindo no negacionismo dele com o diretor-geral da OMS. Uma outra cena que eu vi ontem, um salão enorme, vários líderes conversando, e ele entra com um intérprete e um militar, pois assim estava fardado, e ele fica ali sozinho até que ele descobre ao fundo do local os garçons, e ele vai lá e puxa papo com o garçom, fala de futebol, fala do 4-1 em 70, no México, que o Brasil venceu a Itália. Os garçons também não dão muito papo para ele, termina e ele olha para aquele salão e tem um vazio ali dele diante daquilo. A impressão que passa é que ele, de fato, não se sente bem naquele ambiente. Ele não tem com quem conversar, não tem com quem falar. Agora, isso, enfim, é a situação deste presidente do Brasil numa conferência dessa, e é o que ele expõe ao mundo, né? Exatamente. Você descreveu bastante bem como ele ficou perdido ali e como os presidentes do Brasil no passado eram integrados, né, nessas conferências. Conversavam com todos, eram bem recebidos, brincavam. Foi o caso do Lula. O Lula era bastante bem integrado, né? Pode ser até que se houvesse conversas mais longas, nem sempre, mas de qualquer maneira havia uma integração. E isso não acontece com o Bolsonaro. Eu queria registrar dois aspectos, porque você já descreveu muito bem a situação. Ele falou com Erdogan e falou reclamando da imprensa, né? Que a imprensa, não sei o quê, e disse que era muito popular no Brasil, que ele era muito querido no Brasil. E falou com a Angela Merkel que, afinal, ele não era tão mal assim como a imprensa descrevia. Então, você vê a ambiguidade do Bolsonaro, vou te mostrar agora. Eles andaram dando uns empurrões e uns socos em jornalistas lá na Itália, não é? Ao perguntar o motivo de o presidente não ter participado de alguns eventos do G20 como outros líderes, o correspondente da Globo, Leonardo Monteiro, recebeu um soco no estômago e foi empurrado com violência por um segurança. O que é um fato bastante desagradável e amplamente antidemocrático, né? Você tratar a imprensa dessa maneira. Mas o Bolsonaro, ele, num determinado momento, ele diz para Angela Merkel e diz para todos lá que a imprensa é que faz a má imagem dele, entende? Que ele não é tão mal assim. Mas no momento em que ele quer se defender a respeito da redução do desmatamento, ele diz o seguinte: olha, o desmatamento foi tão reduzido que a imprensa já não fala mais nisso. A imprensa já não me ataca mais por isso. Quer dizer, num certo momento ele usa a imprensa para mostrar que está tendo uma visão negativa. No outro ele usa a imprensa para se vangloriar. Quer dizer, é uma pessoa que está realmente insegura, buscando um ponto ou outro ali. E é interessante também que ele tem uma relação. Ele buscou o Erdogan porque certamente ali havia uma chance oportuna ali de falar com o Erdogan, e ele deve ter alguma afinidade com ele, não é? Porque é um cara que manda bala, que prende e que faz, não é? Uma espécie de ditador eleito, não é? Sim. Falou também com a Angela Merkel rapidamente e tal. Foi a conversa com a Angela Merkel, presidente? Foi excelente, né? Começou naquela tarde, estava numa sala, muita gente, e eu dei uns passos à retaguarda e acabei pisando no peito do pé dela. Ela olhou para mim e falou: só podia ser você. Ela já me conhecia, tá? Mas ele não falou com mais ninguém, ele não teve assim, não estabeleceu nenhuma reunião importante. O único líder que ele encontrou foi o Matteo Salvini, que é um líder da extrema-direita italiana, entende? Ele realmente não teve nenhuma participação naquilo. E quando se refere ao John Kerry, por exemplo, ele chamou de Jimmy Carrey, ele confundiu
o nome do secretário americano para o meio ambiente com um ator, pô. É impagável e, ao mesmo tempo, é constrangedor. Sim, conversei com o Jim Carrey também, alguma coisa reservada, desculpa, não posso falar com vocês. É constrangedor, porque você vê, por exemplo, que o presidente da República é uma pessoa que não está familiarizada com esse mundo, não acompanha, não sabe quem é o representante americano para a questão ambiental. Ele realmente está fora desse mundo. O mundo dele entende, tanto que lá no exterior ele estava mais preocupado realmente com a questão dos caminhoneiros da Petrobras, entende? Ele falou várias vezes na Petrobras e tal, no aumento da gasolina, e essa era a única preocupação dele interessante lá. O ideal, falei com o Paulo Guedes, nós partimos para privatizar a Petrobras. Isso é o ideal, no meu entender, que deve acontecer. Agora, isso aí não é botar na prateleira hoje e vender amanhã. Esse processo vai durar mais de ano. E a questão imediata é o preço do combustível. O resto não, era visitar o lugar onde os antepassados deles viveram, era criar aquela situação na Itália que forçou também a polícia a investir contra manifestantes. Você pega uma cidade de 4 mil pessoas, de repente a cidade tomada por gás lacrimogêneo, as pessoas correndo da polícia. Puxa, acaba sendo uma viagem constrangedora mesmo para o Brasil e constrangedora para todos nós. Eu espero que o Bolsonaro não viaje mais tanto, entende? Que ele reduz os seus vexames aqui no Brasil, porque a gente ainda consegue trabalhar com eles, né? Faço uma motociata aqui, outra motociata ali, mas é realmente uma coisa vexatória. E isso mostra também, né, o recuo civilizatório do Brasil nesse período. Quer dizer, nós não estamos mais objetivamente e subjetivamente entre as 20 principais nações do mundo, porque nós não temos voz, nós não temos a personalidade que nos encarne lá, né? Nós estamos fora do grande debate ambiental do mundo também, porque nós somos considerados uma espécie de patinho feio, que é preciso não tratar muito mal para não fazer mais bobagem ainda. Foi o que o John Kerry fez elogiando a posição do Brasil. Exato. Vamos tratar bem esses caras, senão eles fazem mais bobagem ainda, nos comprometem mais ainda. Nós estamos numa situação de recuo civilizatório que só pode ser resolvido. É verdade que ela foi criada pela democracia, foi uma escolha democrática, mas também só a democracia vai poder nos tirar dessa. Bom, parafraseando, Gabeira, o célebre poema do Drummond, acho que dá para dizer: vai, Bolsonaro, vai ser pária no mundo. Exatamente. É o que aconteceu. Vai ser pária no mundo. E isso que aconteceu. E vamos ver agora como será a volta, porque a volta o espera com muitos problemas. O papo tá ótimo, mas a gente vai ficar por aqui. Temos que terminar o Lauro Gabeira de hoje. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Também pode ser ouvido na Rádio CBN às 10h30 da noite, também às terças-feiras. Esse episódio teve edição da Fernanda Ponte e do Vitor Carvalho. A trilha sonora é da Mari Romano. Na terça-feira que vem, a gente tá de volta. Tchau. Até lá.